Preciso de um namorado urgente, nem que seja para parar de ser humilhada todo santo dia. A frase escapou num sussurro cansado, quase um desabafo engolido pelo barulho do aspirador. Ela não sabia, mas alguém ouviu. E esse alguém não era qualquer um. Naquela manhã, a mansão parecia mais fria do que nunca. O mármore refletia passos apressados e o silêncio pesava como julgamento. Clara, a empregada, trabalhava ali há 3 anos. 3 anos de olhares por cima do ombro, ordens secas, risadinhas cruéis. 3 anos sendo tratada como invisível, humilhada por quem se dizia rico, poderoso, intocável. «Anda logo com isso, menina!» gritou a dona da casa. «Aqui não é pensão». Clara engoliu a raiva. Pensou no dinheiro curto, no empréstimo que ainda pagava, no Pix que nunca sobrava no fim do mês. Pensou em como a vida parecia sempre exigir mais do que ela tinha. Foi aí que soltou sem perceber. Se eu tivesse um namorado, alguém para me defender, tudo seria diferente. O que Clara não viu foi o homem parado no topo da escada. Ele ouviu cada palavra, ouviu a dor, ouviu a injustiça, ouviu a humilhação. Ele era o dono de tudo aquilo, um milionário conhecido por negócios frios e decisões calculadas. Um homem rico, acostumado a números, contratos e poder. Mas, naquele instante, algo saiu do eixo. Os olhos dele não estavam nos relatórios, estavam nela. E uma ideia, perigosa e inesperada, começou a nascer. Se essa história já te prendeu, se inscreva agora, porque o que esse milionário vai fazer a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo. Clara acordava todos os dias às 5 da manhã. O despertador tocava como um aviso cruel de que a vida não ia pegar leve. O quarto simples, o ventilador barulhento, o celular com a tela rachada, tudo lembrava que o dinheiro nunca era suficiente. No caminho até a mansão, ela calculava mentalmente as contas do mês. Aluguel atrasado. Um empréstimo feito às pressas para ajudar a mãe doente. O salário que caía e sumia no mesmo dia, quase sempre via Pix, direto para credores impacientes. Mas nada doía tanto quanto o que a esperava lá dentro. «Você deixou uma mancha invisível nesse copo», dizia a patroa, erguendo o cristal contra a luz. «Ou está ficando cega?» As visitas riam, risos finos, venenosos. Clara sentia o rosto queimar, humilhada, sempre humilhada. O filho da patroa passava por ela sem pedir licença, derrubava coisas de propósito. «Ops, foi mal», sorria com desprezo. «Ah, não, você não se importa, né? É só a empregada». Empregada. Aquela palavra pesava como sentença. Ninguém ali queria saber que Clara tinha sonhos, que já sonhara em estudar, em ter um negócio próprio, em sair do aperto. Para eles, ela era só alguém do serviço, alguém sem valor, alguém fácil de ser pisada. Enquanto isso, o homem mais poderoso da casa observava tudo em silêncio. O milionário raramente interferia, não por concordar, mas por acreditar que emoções atrapalhavam decisões. Ele era rico justamente por ser frio. Até aquele dia, a frase ainda ecoava na cabeça dele. Preciso de um namorado urgente. Não era sobre romance, era sobre proteção, sobre dignidade, sobre alguém dizer, chega. Naquela noite, sozinho no escritório, cercado por cifras, contratos e telas cheias de dinheiro, ele percebeu algo que nunca admitiria em voz alta. Toda aquela riqueza não tinha impedido uma injustiça debaixo do próprio teto, e isso o incomodou mais do que qualquer prejuízo financeiro. Algo precisava mudar, e não seria pouco. Na manhã seguinte, Clara chegou como sempre, cabeça baixa, passos rápidos, coração pesado. Não sabia que, naquela mesma casa, uma decisão silenciosa já havia sido tomada. O milionário acordou diferente. Não era o homem frio dos negócios naquele dia. Enquanto ajustava o relógio caro no pulso, pensava menos em dinheiro e mais em poder. Não o poder de comprar, mas o de mudar destinos.
Ele observou Clara pela câmera do corredor. Viu quando ela quase escorregou carregando baldes. Viu quando ouviu uma bronca injusta. Viu quando respirou fundo para não chorar. Humilhação não cria disciplina, cria ódio, murmurou para si mesmo. Foi então que decidiu algo impensável para alguém do seu status. Desceu as escadas sem anunciar, parou na cozinha. Clara congelou ao vê-lo ali. Ele nunca falava diretamente com ela. Clara, disse, com voz calma. Ela quase deixou o pano cair. Sim, senhor? O coração batia forte. Será que tinha feito algo errado? Seria demitida? Como pagaria o empréstimo? Como mandaria Pix para a mãe? Você disse ontem que precisava de um namorado urgente, falou ele, olhando nos olhos dela. O chão pareceu sumir. O rosto dela ficou vermelho. Vergonha, medo, raiva. Eu não devia ter falado isso. Me desculpa. Ele levantou a mão, interrompendo. Não estou aqui para te humilhar. Aquela frase foi um choque. Pela primeira vez, alguém naquela casa dizia exatamente o contrário do que ela vivia. Estou aqui porque ouvi algo verdadeiro e injusto. Clara engoliu em seco. Não entendia. O que um homem rico, um milionário, poderia querer com uma empregada humilhada? O que ela não sabia era que ele não pretendia ser quem todos achavam que ele era. Não ainda. O plano dele exigia silêncio, segredo e coragem. E se desse errado, custaria muito mais do que dinheiro. O silêncio na cozinha era sufocante. Clara sentia as mãos suarem. Nunca tinha ficado sozinha com ele por mais de alguns segundos. Um milionário, dono de tudo aquilo, falando com ela como se fosse gente. Eu sei que você passa por dificuldades, continuou ele com voz controlada. Sei do empréstimo, do dinheiro contado, do Pix que vai e volta sem nunca sobrar. Clara arregalou os olhos. Como o senhor sabe disso? Porque eu observo mais do que falo. Ele respirou fundo. Aquela parte era a mais arriscada. Você pediu um namorado por um motivo. Não por amor, mas por respeito. Ela não respondeu. Os olhos marejaram. Aquilo doeu, porque era verdade. Então aqui vai minha proposta, disse ele direto. Finja ser minha namorada. O mundo parou. O quê? Clara quase gritou. Depois se conteve. Isso é alguma brincadeira? Não, é um acordo. Ele explicou com frieza cirúrgica. Em público, ela seria apresentada como alguém especial. Ninguém mais ousaria humilhá-la. Dentro da casa, o tratamento mudaria. Fora dela, a imagem dela seria protegida. Em troca, você será bem paga, completou. Nada de passar aperto. Nada de viver com medo de dinheiro. Seu empréstimo será quitado. Tudo via Pix, se quiser. Sem dívidas. Clara sentiu o estômago revirar. Aquilo parecia sonho ou armadilha. Por quê? Perguntou com a voz trêmula. O senhor é rico, milionário. Podia escolher qualquer mulher. Ele a encarou por alguns segundos. Porque eu cansei de ver humilhação acontecer na minha frente, respondeu. E porque você me lembrou que riqueza sem justiça é só ego. Clara percebeu. Aquilo não era sobre romance. Era sobre poder e vingança silenciosa. Mas aceitar significava entrar num jogo perigoso. Um jogo onde quem sempre foi humilhada poderia, pela primeira vez, inverter os papéis. Clara aceitou. Não por ganância. Não apenas pelo dinheiro. Aceitou porque estava cansada de ser humilhada todos os dias, como se não valesse nada. Naquela mesma semana, tudo mudou. O milionário mandou chamar um estilista, um cabeleireiro, uma consultora de imagem. Nada extravagante demais. O suficiente para que o mundo enxergasse o que sempre esteve ali, mas ninguém quis ver. Quando Clara se olhou no espelho, mal se reconheceu. Não era sobre roupas caras. Era postura, era respeito. Era alguém que finalmente se sentia vista. A partir de hoje, você não anda mais de cabeça baixa, disse ele. Pessoas ricas reconhecem fraqueza. Nunca dê isso a elas. No primeiro jantar oficial, a mansão estava cheia. Amigos, empresários, gente acostumada a medir valor em dinheiro e sobrenome. Ele entrou com Clara ao lado. O silêncio foi imediato.
A patroa quase deixou o copo cair. O filho arregalou os olhos. Os sorrisos falsos congelaram. Gostaria que conhecessem minha namorada, anunciou ele. Clara! Cada palavra foi um golpe. A mulher que era tratada como invisível agora estava no centro. A mesma que sofria humilhação agora recebia elogios. O mesmo lugar, as mesmas pessoas, papéis invertidos. Que prazer conhecê-la, lhe diziam, com vozes açucaradas. Clara sorria. Por fora, elegância. Por dentro, o coração disparado. Ela sabia, aquilo não era só status, era justiça em construção. Mais tarde, sozinha no quarto de hóspedes, o celular vibrou. Uma notificação de Pix, valor alto, o suficiente para quitar o empréstimo inteiro. Ela sentou na cama e chorou, não de alegria apenas, mas de alívio. De perceber que, pela primeira vez, o dinheiro estava trabalhando a favor dela e não esmagando sua dignidade. Mas toda farsa tem prazo de validade. E alguém naquela casa já começava a desconfiar que havia algo errado. A mudança foi rápida demais para passar despercebida. Quem sempre viveu de status, dinheiro e aparência sente quando o jogo vira. E a patroa sentiu. Sentiu no jeito que os convidados olhavam para Clara. Sentiu no tom respeitoso das conversas. Sentiu principalmente no medo. Desde quando ele se interessa por alguém como ela? Sussurrou para uma amiga com veneno na voz. O filho, antes debochado, agora evitava contato. O sorriso confiante tinha virado tensão. Pela primeira vez, ele percebeu que podia ser o próximo a ser exposto. Clara notou tudo, cada olhar atravessado, cada comentário mal disfarçado. A humilhação havia mudado de endereço, mas não tinha desaparecido. Cuidado, alertou o milionário certa noite. Pessoas que sempre pisaram nos outros não suportam perder poder. Ele sabia. No mundo dos ricos, a maior ameaça não é perder dinheiro, é perder controle. Enquanto isso, Clara começava a viver algo novo e perigoso. Restaurantes caros, eventos fechados, pessoas que nunca lhe dariam bom dia, agora pediam sua opinião. Tudo parecia um sonho, mas dentro dela crescia uma dúvida. E quando descobrirem que eu sou só a empregada? A cada elogio vinha o medo, a cada sorriso a insegurança. Ela ainda se sentia humilhada por dentro, como se não merecesse nada daquilo. Numa tarde, enquanto passava pelo corredor, ouviu uma conversa abafada. Isso não faz sentido, dizia a patroa. Ela não é desse mundo. Tem coisa aí. O coração de Clara gelou. O segredo estava por um fio, e quando a verdade viesse à tona, não seria só o nome dela que estaria em jogo, mas o plano inteiro do milionário. Clara começou a adoecer por dentro. O dinheiro agora entrava. O empréstimo tinha sido quitado. O Pix chegava em valores que ela nunca imaginou ver na conta. Mas a paz, essa ainda não vinha. Toda noite, sozinha no quarto, ela se perguntava, quem eu estou enganando? Ela lembrava das madrugadas chorando, das vezes em que foi humilhada, chamada de nada, e agora ali, vestindo roupas caras, sendo tratada como alguém importante, tudo parecia errado. Isso não é meu, murmurava para o espelho. O milionário percebeu a mudança, não nos números. Neles ele era especialista, mas no silêncio dela. Você não precisa provar nada para ninguém, disse ele certo dia. Nem para mim, mas eu estou mentindo, ela respondeu com a voz embargada. Todo mundo acha que eu sou alguém que não sou. Ele a encarou com seriedade. Você não está fingindo ser melhor. Está apenas deixando que te vejam sem a lente da humilhação. Aquelas palavras ficaram. Clara começou a entender algo doloroso. O mundo não rejeitava quem ela era. Rejeitava quem parecia não ter dinheiro. Isso doía mais do que qualquer ofensa direta. Enquanto isso, a patroa já não escondia a raiva. Comentários atravessados, ironias públicas, pequenas armadilhas, até que, numa tarde, ela fez o que Clara mais temia. Você já reparou, disse a patroa,
alto o suficiente para outros ouvirem. Que certas pessoas só sobem na vida quando se agarram a alguém rico. O golpe foi direto, público, cruel. O rosto de Clara queimou. A velha sensação voltou, a de ser humilhada na frente de todos. Ela percebeu. A verdade estava prestes a explodir. E talvez fosse melhor assim. O jantar daquela noite parecia um campo minado. A mesa longa, iluminada por lustres caros, reunia empresários, parentes e gente acostumada a medir valor em dinheiro e influência. Clara sentou-se ereta, mas por dentro tremia. A patroa não esperou muito. Já que estamos entre amigos, disse, erguendo a taça, acho justo contar uma curiosidade. O silêncio caiu como uma lâmina. A nossa querida Clara, pausou sorrindo, começou aqui como empregada. Sim, aquela que limpava o chão onde todos pisam. Alguns engasgaram, outros desviaram o olhar. O riso veio baixo, constrangedor. Clara sentiu o golpe. A humilhação voltou com força total. O passado a puxando pelos cabelos, bem ali, na frente de todos. Engraçado, continuou a patroa, como certas pessoas sobem rápido quando encontram um milionário disposto a bancar. Foi demais. Clara levantou. As mãos tremiam. O coração disparado. Ela ia falar, ia contar tudo, pedir desculpa, ir embora, voltar a ser invisível. Mas antes que abrisse a boca, ele se levantou. O milionário. Você tem razão, disse ele com voz firme. Clara começou como empregada. Um murmúrio percorreu a mesa. Clara fechou os olhos. Aquilo era o fim. E foi humilhada, continuou ele. Repetidas vezes, dentro da minha casa. O choque foi geral. O que vocês não sabem, ele prosseguiu, é que eu ouvi o desprezo, ouvi a injustiça. E decidi testar algo. Todos prenderam a respiração. Testei quanto vale uma pessoa quando muda apenas o rótulo, quando parece rica, quando o dinheiro entra em cena. Ele olhou para a patroa. E vocês passaram no teste, da pior forma possível. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O segredo tinha sido exposto, mas não como acusação contra ela. Era um julgamento contra todos eles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhum copo tilintou. Nenhum garfo se mexeu. O dinheiro ali parecia pequeno diante da verdade exposta. O milionário caminhou lentamente ao redor da mesa. Vocês riram, disse olhando um por um. Bajularam, respeitaram. Não por quem ela é, mas por quem acharam que ela era. A patroa tentou reagir. Você está exagerando. Não, ele cortou. Eu estou mostrando. Ele virou para Clara. Você nunca precisou fingir valor. Vocês é que só enxergam valor quando há status e dinheiro envolvidos. Depois, voltou-se para todos. Clara tinha dívidas, um empréstimo que sufocava. Vivia contando Pix para sobreviver. E ainda assim, trabalhou aqui com dignidade. O rosto da patroa empalideceu. A partir de hoje, anunciou ele, algumas coisas mudam. O filho engoliu em seco. Quem participou de qualquer humilhação direta ou indireta contra ela, não trabalha mais comigo. Choque, murmúrios, medo. O rico ali não era mais o homem frio dos números. Era alguém decidido a usar o poder para a justiça. E você, disse ele encarando a patroa, vai pedir desculpas. Agora, a mulher sem saída murmurou um pedido seco, humilhante. Pela primeira vez, os papéis se inverteram. Clara sentiu algo estranho. Não alegria, alívio. Ela não precisava mais provar nada. A verdade tinha feito o trabalho, mas ainda faltava uma decisão final. Uma escolha que mudaria a vida dela para sempre. Todos esperavam que Clara sorrisse, que comemorasse, que se sentisse vingada. Mas ela não sorriu. Enquanto os olhares se voltavam para ela, Clara sentiu algo diferente do que imaginou por anos. Liberdade. A humilhação tinha sido exposta, não escondida. E isso mudava tudo. Eu quero dizer algo, falou com a voz firme pela primeira vez. O coração batia forte, mas não de medo. Eu aceitei esse acordo porque estava cansada de sobreviver, disse.
cansada de viver contando dinheiro, pagando empréstimo, dependendo de Pix para não passar vergonha. Alguns abaixaram a cabeça. Mas eu não quero continuar vivendo de aparências. Ela olhou para o milionário. Sou grata, você me devolveu a dignidade. Mas eu não quero ser a namorada de alguém rico. Quero ser alguém por mim. O silêncio foi respeitoso. O milionário assentiu, orgulhoso. Então aqui está minha proposta final, disse ele. Não como namorado, como parceiro. Ele explicou. Investimento, estudo. Um pequeno negócio financiado por ele, sem juros, sem armadilhas, nada de empréstimo sufocante, tudo documentado, tudo transparente. O dinheiro deve libertar, não aprisionar. Clara sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, ela não estava sendo salva. Estava sendo respeitada, mas alguém ali ainda não aceitava aquela derrota. A patroa não suportou. O pedido de desculpas ainda ecoava como um gosto amargo na boca dela. Ser desmascarada diante de todos por uma empregada era uma ferida que nem todo o dinheiro do mundo curaria. Que bonito, disse ela com ironia. Agora virou conto de fadas. O milionário salvando a pobre coitada. Alguns convidados se remexeram constrangidos. Vamos falar a verdade, continuou. Sem ele, você ainda estaria pedindo Pix emprestado e pagando empréstimo atrás de empréstimo. O velho veneno. Clara sentiu o impacto, mas algo tinha mudado. Aquelas palavras já não a esmagavam. Ela respirou fundo. Você tem razão, respondeu com calma. Eu era pobre, fui humilhada, vivi apertada, mas isso não me torna menor. O silêncio voltou. O que me tornaria menor, continuou Clara, seria continuar aceitando desrespeito só porque alguém se acha rico. A patroa ficou sem reação. O milionário deu um passo à frente. E você acabou de provar, disse ele, que o problema nunca foi a falta de dinheiro dela, foi a falta de caráter de quem humilha. Aquilo foi o golpe final. A autoridade da patroa ali se dissolveu. Os olhares agora julgavam ela. A roda tinha girado completamente, só restava fechar a história. Alguns meses depois, a mansão já não fazia parte da rotina de Clara. Ela agora acordava cedo por outro motivo, abrir o próprio negócio. Pequeno, simples, mas dela. O investimento veio como prometido, sem empréstimo abusivo, sem medo, sem contar piques com o coração apertado. O dinheiro entrou devagar, do jeito certo, crescendo com trabalho, não com humilhação. O milionário acompanhava à distância, não como salvador, como alguém que entendeu, tarde demais, que riqueza de verdade começa quando se usa o poder para corrigir injustiças. A antiga patroa perdeu contratos. Pessoas passaram a ver quem ela realmente era, não por fofoca, mas por atitude. O mundo dos ricos também cobra seu preço. Certa tarde, Clara recebeu uma mensagem. Tenho orgulho de você. Ela sorriu. Não precisava mais de um namorado urgente. Precisava de respeito. E isso, finalmente, ela tinha. Lição final. Ser rico não é ter dinheiro. Ser milionário não é mandar nos outros. A verdadeira pobreza é humilhar alguém para se sentir superior. Se essa história te tocou, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe, porque justiça emocional também transforma vidas.